Como é que o inglês começou na sua vida? Nossa, e começou muito tempo atrás. Eu tinha 9 anos quando eu comecei a estudar inglês. E aí eu comecei a estudar inglês porque eu queria ir pra Disney, né? Eu acho que na minha idade, eu acho que você é mais nova que eu, mas na minha idade tinha sempre aquela coisa, na festa de 15 anos, ou fazia uma festa de aniversário, não é? E aí eu tinha o sonho de conhecer a Disney, e aí comecei a me preparar com 9 anos. E aí, a hora que eu cheguei na Flórida com 15, eu tinha feito 6 anos de inglês, e eu cheguei lá e eu não conseguia me comunicar. Ficou desesperada. Não conseguia me comunicar, como se eu não tivesse praticamente feito nada de inglês. Assim, eu sabia palavras, tinha uma gramática super extensa, mas a comunicação mesmo não acontecia. E nem parecia que eles estavam falando inglês na minha cabeça, entendeu? Porque a parte sonora que eu tinha daqui era muito diferente da hora que eu cheguei, o que você estava falando de Nova York. E aí, a hora que eu cheguei... E eu era boa de inglês aqui. A hora que as pessoas tinham me convidado pra dar aula na escola, com 15 anos, tinham me convidado pra dar aula na escola. Então, eu comecei a pensar. Eu falei, mas se me convidaram pra dar aula na escola, eu não devo ser tão ruim de inglês. Mas se eu fosse boa de inglês, eu teria entendido o que as pessoas tinham falado comigo, né? E eu tinha conseguido me comunicar. Então, foi ali que começou esse desconforto pelo inglês que eu tinha aí. Foi uma escola de nome, uma franquia. Não era uma escola de fundo de quintal. Não. Minha mãe investiu uma grana, sabe? Sim. Coisa assim. E aí eu comecei a tentar entender um pouquinho melhor onde que tava esse gap, por que tinha essa falha aí. E aí eu fui fazer faculdade, fiz Ibero-Americana aqui em São Paulo. Você lembra da Ibero-Americana? Minha mãe fez Ibero e meu irmão fez Ibero. Mentira! Gente, que legal! É aqui do lado, né? Tipo, na Brigadeiro. Agora não tem mais. Não tem. Inclusive, saindo daqui, vou encontrar com 2 amigas que legal. Fizeram Ibero comigo. E aí eu fiz tradução e interpretação. Então, a parte de tradução e interpretação me deu essa ideia que as palavras não são palavras na outra língua, mas elas são conceitos. Senão, bastava a gente decorar o dicionário que todo mundo falava inglês, Sim. né? Então, a hora que você começa a perceber, através da faculdade, a faculdade me trouxe muito essa consciência de que o que significa aquela palavra. Não é a palavra que você troca para português, porque a palavra que você troca para português pouco importa, dependente do contexto. Eu dou sempre o exemplo do get, sabe? Sim. Então, se você for olhar no dicionário, tem 5 folhas, que não tem mais dicionário impresso, mas quando a gente usava mais dicionário impresso, né? Que não tem, mas a gente não usa, né? Tem 5 páginas de tradução para get. Mas se você entender que get é tudo que chega até você de alguma forma, você não precisa mais traduzir get. Então, se você falar, I get home at 5, você já sabe que eu chego em casa. Sim. I get presents on my birthday. Eu ganho presentes no meu aniversário. Então, tudo que chega, né, te alcança e te atinge ali de alguma forma. Então, a faculdade me deu essa consciência. E eu sempre trabalhei com inglês, sempre dei aula de inglês. Daí, comecei a dar aula com 15 anos, né, nessa escola. Mas foi uma coisa meio esporádica. Sim. Aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu fazia faculdade de manhã. Na parte da tarde, comecei a dar aula numa escola de idiomas. E aí, não parei mais. E aí, daí fui até 21. Aí mudei para os Estados Unidos, fui morar na Califórnia. Que legal! A empresa do meu marido trabalha com granito. Hoje ele não tá mais na empresa, mas na época ele tava na empresa. E aí a gente mudou para lá para vender granito. E ao meio tempo, né, eu também não tenho faniquito de fazer uma coisa só, então eu trabalhava e estudava também. Então eu fui para uma universidade e fazia os cursos que tinha na universidade de extensão e de tudo mais, então eu estudei lá também. E voltados para o inglês. Voltados para o inglês, principalmente a parte de redução de sotaque. Eu sou muito ligada à parte sonora, né, pelo violão também, pela música. A música é uma outra história que depois eu também posso te contar, se der tempo aqui, como que ela começou na minha vida. Mas como eu sempre fui muito ligada a essa questão de som, a hora que eu tava lá nesse curso de redução de sotaque, que eu comecei a entender por que eu não entendia nada quando eu fui pra Disney pela primeira vez. Porque eu percebi que tem vários sons que existem na língua inglesa que não existem na língua portuguesa. Sim. E se a gente não perceber esses sons, a gente filtra para que eles se encaixem na nossa gama de sons que já existe dentro da nossa mente, mas não é o mesmo. Então você fica tentando adaptar todos os sons que estão lá. Aí o que acontece? Você tem que processar aquele tipo de informação. Toda vez que você processa, você perde fluência. Então você não consegue entender a palavra que vem depois, você não consegue entender o nada que vem depois. Mas eu não tinha essa consciência. Eu fui ter essa consciência quando eu morei lá e fiz esse curso de redução de sotaque. Caramba. Redução de sotaque. Nem era de aprendizagem e ensino, você vê? Foi mesmo uma percepção de sons. Aí eu disse, bom, isso é um ponto-chave, então, que tem que ser melhorado no ensino, né? E eu já tinha ensinado inglês 4 anos sem ter essa consciência. Por isso que eu falo, sempre a pessoa tá fazendo o melhor. Por isso que eu não critico também, sabe? Óbvio. Então, é o melhor que ela pode ninguém fazer. acorda e diz, hoje eu vou ensinar o pior inglês que eu tenho. Não é. Todo mundo tá tentando fazer seu melhor, mas às vezes falta um pouco de conhecimento pra pessoa que também tá ali tentando ensinar, né?
E aí, Flávia, cheguei, daí voltei dos Estados Unidos, falei, não, agora eu quero entender um pouco mais sobre esse processo de aprendizagem, porque foi me desenvolvendo, foi me consumindo cada vez mais essa ideia. Aí eu apliquei para o mestrado na Federal de Santa Catarina, estudei que nem uma maluca, porque eu venho de escola, não é particular, é a minha escola particular, né, Ibero-Americana era particular, e todo mundo que prestou era todo mundo federal. Então, a hora que eu cheguei pra prestar, eu falei assim, gente, mas eu não vou passar nisso aqui jamais. Porque essas pessoas estão muito, né? E aí eu estudei realmente que nem uma maluca. Sim. Eu dormia em cima do livro. Minha avó era viva na época ainda. Ela chegava no quarto, eu lá dormindo com a cara amassada. Eu tô acordando de novo. Fala, não, descansa, filha, e tal. Mas valeu muito a pena. Estudei, passei e comecei a fazer o mestrado. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Porque daí eu entendi como que funciona pra o aluno aprender. Que é o que a gente tava falando também antes. Sim. Não adianta você só ter a língua. Você tem que ter a língua e saber como funciona para o aluno aprender. Senão é igual ao português. Não é porque a gente sabe português que a gente sabe ensinar português. E a mesma coisa acontece com o inglês. E muitas vezes quando você entra para trabalhar numa metodologia que já existe, você tem que seguir a metodologia. Então, você não vai desenvolver nada ali com o que você aprendeu, vai? Sim. Né? E aí foi quando também eu comecei a ter Daí trabalhei em universidade, já dei aula em universidade, já dei aula em escola regular, já dei aula pra todo lugar. E como é que foi a história do canal? Como é que chegou Aí no canal? do canal. Aí começou... Não, daí eu abri uma escola física, né? Porque daí eu não me encaixava... Com o seu método. Isso. Porque daí eu não me encaixava em nenhuma dessas franquias que já tinham, porque eles tinham a própria. Eu não podia mudar também por respeito, né? Ao Sim. lugar que eu tava trabalhando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula particular. Aí comecei a dar aula particular e bombou. Foi super legal na cidade. Tinha muitos alunos. Eu nunca fiz uma propaganda, mas era boca a boca. Um falava pro outro, que falava pro outro e tal. E aí começou a pandemia. Depois de um tempão, né? Pulamos vários anos aí, dando aula em escola física e tal. E quando começou a pandemia, meus filhos estudavam numa escola municipal. Sim. E eu vi a dificuldade que os professores estavam em conseguir compartilhar a matéria ali com os alunos, né? Inclusive com os meus filhos. Aí eu disse assim, bom, eu vou tentar ajudar, porque eu acho que todo mundo ficou muito tocado na pandemia. Eu sempre gostei de ajudar, mas na pandemia a gente fica mais tocado. Ainda. Não ficou, Flávia? Mais ainda. E aí, a hora que chegou na pandemia, eu falei assim, eu vou começar a tentar ajudar esses professores. Eu começava a ajudar os professores. Aí eu falei, eu ajudando os professores, consequentemente já vai ajudar os alunos, Sim. né? Aí eu liguei pra minha tia, que dava aula em escola pública também, e eu falei assim, qual que é a metodologia que eles usam na escola pública daqui? Porque eu achei que cada um era de uma forma. Ela falou, Ariane, é o mesmo livro em todas as escolas do estado de São Paulo. Falei, batata, vou fazer isso. Peguei as apostilas numa forma digital, Sim. que eles disponibilizaram, e comecei a gravar as aulas da apostila. Porque eu falei assim, eu resolvo o problema dos professores de inglês da escola do estado, porque eles podem ensinar, mas eles têm esses vídeos de auxílio, né? Sim, Ensinando sim. a mesma matéria ali. Só que era muito chato. E era muito maçante, porque Tá vendo? era... É aula de empreendedorismo isso, gente. Tá vendo? É isso aí. Não é porque isso você aí. vai na dor do outro. Uhum. Na dor você abriu um negócio seu, porque Exato. você falou, não vou ensinar esse método que eu não acredito. Você tem Então, toda assim, razão. tem que ter coragem, É. tem que ter um espírito aí pra olhar e falar assim, não, isso aqui não funciona. É. Eu tenho um método que funciona e eu vou colocar meu método e abrir seu negócio. Uhum. E, de novo, estão ensinando de uma forma que não é legal, Exato. não conecta. Durante uma pandemia, você queria que as pessoas tivessem ali pelo menos um mínimo de conexão. Com certeza. Eu sofria na pandemia É. com a escola do meu enteado. Tá. Como eles não conseguiam, imagina, ele tinha na época 4, 5, como eles não conseguiam conectar com a criança, Não. eu falei, gente, desesperador. É. E você vem com uma dor. Com certeza. E eu acho que assim, Flávia, eu acho que é a ideia de que não é porque todo mundo tá fazendo e que ninguém tá sentindo isso que você também não tem que fazer. Se tá te incomodando, você tem que fazer. Quantas vezes eu já escutei isso em as escolas que eu dava aula, mas para de querer inventar moda, tá todo mundo feliz do jeito que tá. Eu falei, mas eles estão felizes porque eles não sabem que eles não estão aprendendo. Exato. A pessoa que sabe que eles não estão aprendendo sou eu. Então tinha essa... Eu sempre fui Inconformismo, muito né? Eu ia falar isso. Eu estava inconformada ali com esse morno, Com sabe? a zona de conforto. É, a zona de conforto. exato. Tá todo mundo bem, tá todo mundo aprendendo. Vamos E deixar aí. não tava todo mundo bem, não tá, era nem- a calma e nem da tava ignorância. aprendendo. A calma da ignorância, porque a pessoa não sabe que ela não tá aprendendo ali, né? E aí, eu comecei a gravar essas aulas, daí era muito chato, e eu sempre tive a música na minha vida, desde pequena. Meu pai toca violão, eu fiz piano desde pequenininha. Que legal. O meu instrumento é o piano, na verdade.
E aí, eu via meu pai tocando violão, mas eu não tinha habilidade com o violão. Eu só sabia como fazer os acordes, mas eu não tinha fluência entre os acordes, eu não tinha nada. Aí um dia eu tava lá em casa, eu falei assim, olha só, eu vou tentar gravar uma aula pra esses coitados que devem estar desesperados de tédio, de uma forma um pouco mais dinâmica. Aí eu peguei uma música da Ed Sheeran, eu gosto muito de Ed Sheeran. Aí eu peguei uma música da Ed Sheeran e falei assim, eu vou pensar num formato que seja rápido, porque também se o vídeo fosse muito comprido, né, não ia dar bom. Exato. E aí eu falei, fiz um piloto e mandei pro meu pai. Aí eu disse, pai, o que você acha? Ele falou, fantástico. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, porque na minha cabeça era uma ideia que não era inovadora. Era uma ideia que já existia. A gente fala sobre inglês com música há quanto tempo, né? Sim. Então eu falei, é lógico que já tem alguém ensinando inglês com algum instrumento, fazendo o que eu tô fazendo. Eu não queria copiar ninguém, assim, né? Não tinha. Agora tem, porque as pessoas copiam. Agora tem as cópias. Agora tem as cópias. Que do outro lado também, no começo eu me senti incomodada com as cópias, mas depois você vê que você fala assim, gente, é um movimento natural. Não, e as pessoas copiam porque é bom. Exato. Entende? Exato. Então, assim, é isso que eu falo, se alguém tá te copiando, se alguém quer comprar a mesma roupa que você, quer fazer a mesma coisa que você faz, continua que tá dando certo. E aí, a hora que eu fui ver que não tinha esse formato, mandei pro meu pai falou, manda o pau. Aí eu subi o vídeo, ficava na frente do computador. Eu falei, eu vou deletar isso aqui, porque eu não sou cantora, eu não sou musicista, eu tô me metendo numa área que não é minha, mesmo sabendo que o inglês era o essencial. Sim. E eu sempre deixei isso muito claro nos vídeos, sabe, Flávia? Eu falo, gente, não julga que eu não sou musicista, não sou cantora profissional, eu sou cantora de chuveiro, mas a música é mesmo esse caldo aí, essa liga, né? Sim. Entre o inglês aí pra chegar mais perto. E aí eu não apaguei. E deixei o vídeo lá. Aí eu não tava muito feliz com o resultado, aí eu fiz o Stand By Me, que foi o primeiro vídeo que começou a ter um alcance maior no YouTube. Deu uma viralizadinha. Aí, gente, o negócio foi andando. Daí eu fui gravando mais vídeos de inglês com música, cada vez mais. Aí eu montei um curso de inglês regular, primeiro. Aí depois eu botei um curso de inglês com música e hoje também tá funcionando muito bem. Tanto os cursos de inglês regular quanto os cursos de inglês com música. E são fantásticos. E nos regulares, a gente acaba colocando a música também como opcional, além, sabe, do regular. Que legal. Porque tem todos os benefícios aí que a gente tava falando, né? Da música e tal.